E aí, como é que você está? Tudo bem? O nosso estudo de hoje vai falar de amor. Nós vamos começar a fazer uma série de estudos sobre as mulheres que aparecem no Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a história de Miriam. E o título do nosso estudo é Quando o Amor Quebra Barreiras, a inesquecível história de Miriam e Jesus. Talvez você já tenha ouvido um pouco dessa história. Só não sabe que o nome da mulher samaritana, aquela em que Jesus pede água no poço, é Miriam. E hoje nós vamos contar então a história de Miriam, a mulher samaritana. Nós vamos dividir o nosso estudo em 3 atos, praticamente, como se fosse uma peça teatral. E nós vamos iniciar o primeiro ato, contando a história do casal Miriam e Oniel. Numa casa pequena, na cidade de Sicar, na Samaria. Um diálogo difícil entre aquele casal se dava na sala daquela casa pequenina. Oniel olha para Miriam, sua esposa, e diz: "Traga-me água, mulher." De forma rude, grosseira, mostrando sua excessiva autoridade. Ele dizia: "Eu estou com muita sede." E Miriam mostra para ele: "Aqui está a sua caneca." Ela atende de coração aquele homem, dando a ele uma caneca de água, apesar de toda a grosseria que ele havia feito. E ele toma a água, olha para sua esposa e diz: "Quero mais." E ela responde: "Mas meu marido Oniel, não há mais água. Os nossos odres estão vazios." Ela talvez tenha falado isso com certo medo de ser agredida. E ela completa: "Meu marido, essa é a última porção de água. E eu guardei ela só para você." Oniel se irrita, revoltado com aquilo, olha para sua esposa e diz: "E por que você não providenciou mais água? Por que você deixou faltar essa água? Por acaso você não sabe que eu tenho muita sede?" E ela, meio triste, ao ouvir aquilo tudo, ela olha com uma certa cara de piedade para o seu marido e diz: "Tenha paciência, Oniel, eu não tive tempo. Eu estava muito atarefada com os serviços da casa. Eu arrumei a casa toda e você chegou até mais cedo que de costume. Mesmo assim, eu me dediquei a você. Eu preparei o seu banho, preparei a sua alimentação. Eu reservei essa caneca de água para você. O poço fica um pouco longe da nossa casa, Oniel. Fica na entrada da cidade. Tem que fazer várias idas e vindas com os odres para a gente trazer água para nossa casa. E eu estou muito cansado." E ela, na ingenuidade de que mulher, olha para o marido e pergunta: "Você não poderia por hoje buscar pelo menos uma ânfora de água?" Aqui cabe um destaque. Apesar de a gente estar usando a expressão marido, ela não era realmente casada com o Oniel. A gente vai ver isso mais à frente, com o Oniel, desculpa. A gente vai ver isso mais à frente na história. Era o homem com quem ela morava. E aquele pedido dela irrita sobremaneira Oniel. Ela estava pedindo para o marido ir lá pegar água, pelo menos uma vez. E ela responde com todo o carinho: "Sou-lhe grata, Oniel, por me dar abrigo, e jamais deixarei de ser. Mas não se esqueça de que eu empenhei a minha condição de mulher. E é o que eu tenho feito por toda a minha vida. Eu me expus, Otoniel, à execração pública. Ofereci as minhas joias preciosas ao me colocar sob seu abrigo. Meu coração e minha dignidade foram afetados. E se não fosse por amor, eu não teria feito." Ela está mostrando a ele que houve um acordo para que ele a aceitasse como mulher, envolvendo até gastos financeiros, quando ela diz que ofereceu 2 joias para que ele a aceitasse. Nós vamos entender que ela já havia tido outros homens no passado, e a mulher não poderia ficar naquela época na região da Samaria sem homem, porque ela seria mais mal vista ainda. Por isso ela vai se consorciar a Oniel. Mas aquela súplica, aquele desabafo da mulher não convence o grosso Oniel. Ele olha para ela e fala: "Chega de conversa.
Vá agora buscar a água porque eu tenho sede. Miriam pega o seu manto, coloca sobre a sua cabeça, acomoda o resto daquele manto em volta do pescoço, pega uma das ânforas, um dos vasos, envolvida de uma imensa tristeza, e cabisbaixa e pensativa, segue em direção ao poço de Jacó para buscar água para Oniel. E aí nós viemos devagar, porque é que ela ia pensando no caminho. E ela meditava, pensando consigo mesma, que nunca havia deixado de ser escrava. Ela dialogava com seus próprios pensamentos e relata um pouco da sua vida nesse momento. Primeiro, sobre as exigências rígidas de meu pai na adolescência, as imposições do Talmud. Ela se sujeitou ao Talmud. Quando adulta, a cobrança da sociedade. E nos meus casamentos, olha aí, meus casamentos, Oniel não era o único marido, ou nem era o marido em si, porque ela não era casada com ele, era mais um dos seus relacionamentos. E ela reflete, nos meus casamentos, o peso das almas tenebrosas ou torturadas dos homens. Quando eu pensei que finalmente pudesse despertar e desfrutar a liberdade, ao me colocar por inteira de todo o meu coração para Oniel, olha o que eu estou vivendo hoje. Eu rogo a Javé que me socorra, pois eu não tenho mais esperanças na vida. Essa vida não tem qualquer significado para mim. O que eu faço, Senhor? Imagine a dor dessa mulher que caminhava para buscar a água para o seu consorte. Ela sai de casa mergulhada nessas tristes reflexões. Toma a rua com a sua ânfora, com seu vaso. Entre olhares maliciosos que já sabiam do seu passado, daqueles que estavam nas ruas. As mulheres a desdenhavam quando ela passava, desdenhava ela quando ela passava. E ela vai caminhando nessa dura vida até chegar ao poço de Jacó. E aqui nós terminamos o primeiro ato, contando a história do casal Oniel e Miriam. A opressão com o casal que o marido fazia em cima da sua consorte, fazendo ela ir buscar água, mesmo estando cansada. E a reflexão da difícil vida que ela levava, ela já não via mais sentido para viver. Mas o nosso segundo ato vai começar com ele. Ele ia com seus apóstolos para Samaria, eles estavam viajando em direção a Samaria. Jesus estava quase chegando na cidade, aquela viagem havia sido cansativa, o calor era grande e por volta do meio-dia eles chegavam nas proximidades de Sicar, a mesma cidade de Miriam, lá na Samaria. E ao chegar em Sicar, ele observa o poço que tem na entrada da cidade, olha para os seus discípulos que estavam e ordena: entrem em Sicar e comprem os alimentos que nós precisamos. E João pergunta: mas o senhor não vai convosco? Ele diz: não, João, eu vou ficar aqui ao lado desse poço para descansar. É uma das raras vezes que Jesus diz que está cansado no seu evangelho. Então ele libera os discípulos para que os discípulos possam ir até a cidade e trazer algum alimento. Mas João continua dialogando com Jesus, meio ressabiado de terem que ir a uma região onde os judeus não são bem recebidos, pois os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus e havia uma rivalidade muito grande entre os dois. E Pedro entra na conversa e diz: mestre, sabemos que os samaritanos são gente de uma vida duvidosa. Não seria proveitoso se a sua palavra alcançasse muitos de uma só vez? Pedro pede para Jesus falar a todos os samaritanos. Mas a resposta de Jesus surpreende Pedro. Ele diz: Simão, o meu Pai já me indicou com o seu dedo, com propriedade e inspiração, quem há de anunciar a boa nova por esta região. Quem será, hein, que Deus havia indicado para Jesus? Quem seria esse mensageiro da boa nova? E Jesus continua falando com Pedro e com todos os seus discípulos. Recomendo-lhes entrarem em Sicar com espírito de boa vontade, com respeito, com atenção, mas cuidado, muita segurança e muita humildade.
porque vocês serão observados não apenas por serem judeus, na condição de estrangeiros, pois assim os samaritanos tratavam os judeus, mas serão observados pela sua conduta. Pois hão de esperar, como esperam de todos os judeus, atitudes de arrogância e de superioridade. Mas vocês são diferentes. Já conviveram um pouco comigo, já conheceram um pouco da minha mensagem e já sabem que somos todos iguais. Demonstrem tudo com muita naturalidade. E os seus discípulos saem para secar. E Jesus permanece ali, sentado no poço, meditando, descansando. E parece que Jesus, apesar do alerta havia profetizado, queria acontecer com aqueles seus discípulos em Sicar. Mal eles entraram na cidade, foram acompanhados por alguns curiosos, sabendo que ali estavam os judeus, e logo foram identificados como judeus. E um deles, conhecido como um dos principais da região de Sicar, aborda Simão Pedro e pergunta: quem são vocês e o que querem aqui? E Pedro diz que todos ali são discípulos de Jesus de Nazaré e que estão ali apenas para comprar o alimento. E que depois que fizessem isso, iriam se retirar da cidade. E aí aquele que era um dos principais da cidade diz a Pedro: mas você que é judeu, pelo que eu entendi, quando você falou que veio comprar alimento, você disse que só queria comprar alimentos, usou a expressão meu irmão. Você, como judeu, me chamou de irmão? Eu que sou um samaritano? Por quê? E Pedro responde: sim, você é meu irmão, é meu amigo. Nós aprendemos com Jesus que somos todos filhos do mesmo Pai e não temos razão nenhuma para chamá-lo de modo diferente. E aí, um dos principais da cidade que conversava com Pedro, aquele homem samaritano, pergunta a Jesus de Nazaré, aquele dos milagres? Ou seja, já havia chegado naquela região o que Jesus fazia pela Galiléia. Só pode ser ele, completa o homem entusiasmado, pois sua fama já chegou até nós. Ninguém mais vai ousar nos chamar de irmãos e de amigo. Grandes sempre foram as diferenças entre nós judeus e nós samaritanos e vocês judeus. E no entanto Jesus foi capaz de romper essa tradição. Só pode ser ele. Comprem tudo o que precisem de alimento e vão em paz, meu amigo. E eu queria muito ver Jesus, conhecer o mestre de vocês. Vejam que o simples fato de Pedro falar que eles estavam com Jesus de Nazaré desperta a simpatia do samaritano, converte aquela simpatia, aquela diversidade inicial em simpatia. E aqui nós terminamos o nosso segundo ato. Precisamos retornar correndo lá para onde está Jesus, no poço de Jacó, na entrada da região da Samaria, na região de Sicar, porque lá vai acontecer uma das passagens mais lindas de todo o Evangelho. Miriam vinha chegando perto do poço, cabisbaixa, com o coração apertado. E ao chegar perto do poço, ela nota a presença de um homem sentado e fica espantado. Lá estava Jesus meditando no poço. Jesus se levanta devagar, olha nos olhos daquela mulher. Miriam se aquieta. Toda a sua dor parece sumir só com aquele olhar. Ela registra um estranho sentimento, como se a sua tristeza, a sua angústia, a sua decepção estivessem se diluindo. Ela começou a sentir paz somente com o olhar de Jesus. E o mestre olha para ela e faz um pedido que surpreende demais aquela mulher. Diz: Miriam, por favor, dá-me de beber. Jesus vê que ela está com um vaso para pegar água e pede para que ela lhe dê de beber, porque ele estava com sede. Só que ela se espanta com o pedido. A primeira coisa que ela olha para Jesus e diz: mas como sabes o meu nome? Eu estou observando seus modos, a sua voz, as suas vestimentas. Você não é samaritano, só pode ser da Judéia. Como, mestre, sabes o meu nome? Ela aí talvez não tenha nem colocado essa palavra mestre ainda.
Mas ela com certeza disse: como sabes o meu nome? Eu não conheço, eu nunca vi você pelas bandas de Samaria. E Jesus olha para ela, fala: oh Miriam, eu sei de muitas coisas, por isso eu estou aqui. E ela insiste: mas o senhor é judeu, eu sou samaritana. Por acaso o senhor desconhece o tratamento que os judeus dispensam a nós? Como então me pede água? Como tens a coragem de pedir de beber a mim? Jesus olha mais uma vez para aquela mulher que não compreendia ainda o que iria acontecer. E ela fica um pouco encabulada com aquele olhar do mestre abaixo de seus olhos. E Jesus chega e diz: olha para mim e ouça. Se conhecesses a infinita bondade do Pai, a favorecer todos os homens, em tudo, se soubesses quem é que te pede água, quem é que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. Imaginem Miriam ouvindo isso, a água viva. Ela não conseguia entender, mas se sente como se começasse a se converter a Jesus. E ela continua o diálogo: mas Senhor, tu não tens com que tirar água viva deste poço que é tão fundo. Onde então está essa água viva que tu tens? Sou mulher simples. Eu não compreendo o que queres dizer, eu não compreendo essas coisas. O nosso pai Jacó nos deu esse poço, o Senhor bem sabe. E depois da sua morte até hoje nunca nos faltou água. Será que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? E Jesus esclarece Miriam, fala: oh Miriam, todos enquanto viverem, e os que viverão, sempre voltarão a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se lhe fará uma fonte que saltará para a vida eterna. Ele estava dizendo a Miriam que a água dele saciava a sede por toda a vida. E ela talvez não tenha entendido ainda, mas ela não precisa mais de explicação. Ela já está completamente convertida ao magnetismo de Jesus. E ela diz: Senhor, dá-me então dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Durante toda a minha vida, Senhor, eu vim a este poço. E reconhecida ao pai Jacó que nos deixou esse poço, eu estou muito cansado. Preciso dessa água, Senhor. E Jesus continua esclarecendo: Miriam, eu te darei sim. Mas volte à cidade. Traga teu marido e darei aos dois. Miriam se surpreende mais uma vez. Ele não sabia apenas o seu nome. E ela fica ruborizada. A voz se embarga e responde: eu não tenho marido, Jesus. E ele: disseste bem, Miriam, não tenho marido. Mas eu sei que já tiveste 5 maridos. E quem está morando contigo agora não é teu marido, isso é verdade. Mas vai e traz ele para mim. E aí Miriam olha para ele e diz: o senhor por acaso é um profeta? Se o senhor é um profeta, então nos esclareça. Nossos pais adoravam a Deus e adoram a Deus nesses montes. E ouvimos que a salvação virá de Jerusalém, onde eu deposito, Senhor, a força da minha fé. Aqui ao lado deste poço do pai Jacó, ou no cimo destes montes orando a Javé, onde Abraão segurou a mão de Javé, onde Abraão imolou o seu filho Isaque. Ou eu tenho que ir ao templo adorar a Deus? Eu desejo orar, Senhor, mas eu não tenho acesso à sinagoga. Olha quão profunda é essa questão. Ela clama por orar e diz a Jesus que não tem lugar para fazer suas orações. E aí o mestre olha para ela e diz: Miriam, ouça com muita atenção. Todos os templos são construções humanas de pedra. É chegada a hora, Miriam, em que nem nos templos, nem nos montes, nem em Jerusalém adorareis o nosso Pai. Vós adorais o que não conheceis.
Porque esses ídolos todos não passam de obras humanas. E nós adoramos o Pai, que conhecemos, porque o nosso Pai é Espírito. E agora, Miriam, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque Ele procura esses que o adoram em espírito e verdade. Jesus está dizendo a Miriam que ela é capaz de orar, que ela não precisa de monte, de templo, de sinagoga. Basta ela se dirigir ao Pai. Ele está derrubando todo o farisaísmo judaico, dizendo que Miriam pode orar em qualquer lugar. E aí Miriam, surpreendida com essa resposta, diz para ele: eu sei que estão falando de um Messias, a que chamam de Cristo. E quando ele vier, ele vai ensinar todas essas coisas que o Senhor está ensinando. E Jesus olha para ela e confessa: Miriam, eu sou o Messias, Miriam. Eu que falo contigo, sou o Messias. Eu fico imaginando a emoção de Miriam, que veio para aquele poço completamente deprimida, querendo tirar a própria vida. E é resgatada por Jesus ali no poço de Jacó. Jesus diz a ela que ela não precisa de lugar para orar. E Jesus se apresenta como o Messias. Ela, ao ouvir aquilo, olha para Jesus e diz: creio em ti, Senhor, e preciso de ti, Senhor. O que desejas? Pede ao Pai, Ele vai te conceder, pois eu vejo que tens fé, Miriam. Quando ela diz que precisa de Jesus, Jesus olha para ela e diz: o que desejas? Pede, Miriam, pede que meu Pai vai te dar, porque estou vendo em ti a fé. E ela pede para Jesus que a sua alma seja liberta. Ela estava muito triste, acabrunhada. O que ela sempre ansiou, desde a sua juventude, era sua alma liberta. E Jesus, parecendo ler o pensamento de Miriam, diz para ela: eu sei, Miriam, da tua preocupação, da preocupação que você tem com o relacionamento agora. Não temas. Oniel, o mestre pronuncia o nome do consorte. Oniel também será transformado. Ele vai ceder aos encantos da minha palavra. Vai agora, Miriam. Fala ao povo o que aconteceu aqui entre nós. Ele pede que Miriam retorne a Sicar. Conte o que aconteceu. Mas ela era uma mulher mal vista pela quantidade de casamentos anteriores. Eram 5. E ela disse: Senhor, todos em Sicar me conhecem e não me darão nenhum crédito, Senhor. Eles já sabem tudo a meu respeito. Ela estava transformada. Mas será que acreditariam na transformação dela? E Jesus insiste com ela: Miriam, eu repito, nada temas. É esse sim o juízo que fazem de ti. Mas você os despertará. Você levará para eles a esperança. Uma vez que quando lá chegar, eles verão estampada no teu rosto e nas tuas palavras a esperança. Pois eles sabem como de lá saíste e verão como voltarás. E sabes, Miriam, que você é incapaz de mentir. E Miriam parte, ou está prestes a partir. Quando o diálogo é interrompido porque os discípulos voltam com os alimentos de Sicar e se assustam por verem Jesus conversando com uma mulher samaritana. Mas talvez aquele diálogo estava numa ambiência tão boa que eles sequer questionaram o porquê de Jesus conversar com uma samaritana. Miriam deixa aquele vaso que ela levou para pegar água do canto e parte em disparada para contar a novidade a todos em Sicar. Enquanto isso, os discípulos, estando a sós com Jesus, pedem para que o mestre coma o que eles haviam trazido. E Jesus responde: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Talvez os discípulos tenham pensado: será que aquela mulher deu alguma comida para Jesus?
Os discípulos estavam perguntando entre si, e Jesus meio que lia o pensamento deles. E Jesus só faz uma colocação dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele estava dizendo aos seus apóstolos que realizar a obra do Pai o alimentava. Os apóstolos talvez não tivessem compreendido o que Jesus queria dizer. Mas a nossa história precisa seguir. Nós terminamos aqui o terceiro e vamos para o quarto e último ato da nossa história. Ela vai chegar e secar. E ela, Miriam, vai voltar para agradecer a Jesus. Quando ela chega na região próxima onde morava, ela diz: ouçam todos, ouçam, eu vi e falei com Jesus de Nazaré na beira do poço. Quando eu fui pegar água para Oniel, ele é o Messias. Ele me trouxe a esperança. Ele sabe tudo que eu vivi, ele sabia o meu nome, o nome de Oniel. Ele fala de paz e de esperança. Ele transformou a minha dor. Eu queria tirar a minha vida e olha como eu volto para falar com vocês, repleta do amor de Jesus. E alguém que eu ouvia falar disse: porventura não é este o Cristo? E esse alguém era aquele que havia conversado com Simão, que nós chamamos no início da história de o principal da cidade. E ela confirma, e ele chama, conclama a todos, para que todos sigam até Jesus para esse encontro. Só que Oniel não estava ali. E ela pede para que alguém chame Oniel para que ele vá também com todos eles. Em breves instantes, aquele grupo chega onde Jesus estava. E todos sentam ao redor sob pedras, em troncos caídos, e Jesus começa a falar para aquela gente. Miriam percebeu a paz daquele instante. Sentiu a festa da natureza. O céu parecia mais azul, as aves mais alegres, as nuvens como se ganhassem novo significado. E Oniel ali estava a certa distância, já com uma outra expressão do rosto, ouvindo o que o mestre falava. Ele estava bem mais tranquilo e olhava para Miriam, talvez arrependido de tudo, vendo aquela multidão toda em torno de Jesus. Ele olha para Jesus e sorri. Oniel estava se convertendo como Jesus havia previsto que ia acontecer. E olhando o seu marido ou consorte, o homem com quem ela vivia, sorrindo para Jesus, Miriam não tem mais dúvida. Ela diz sim. Aí está o Messias. E mergulhada numa profunda paz, ora fervorosamente, agradecendo ao Mestre pela esperança e o amor que ele havia colocado no seu coração. Jesus, ao perceber que ela estava orando para a sua pregação, e bastou que ele olhasse para Miriam e depois girasse os olhos para Oniel, que observava de forma discreta. Aquilo foi suficiente para encher ainda mais os olhos de Miriam de lágrimas de gratidão. Logo em seguida, Jesus volta para todos que ali estavam e começa a ensinar. O reino dos céus é comparado e vai falar do reino dos céus. E durante mais 2 dias, Jesus, que só ia passar pela região de Sicar, na Samaria, permanece com os seus discípulos convivendo e evangelizando aquele povo. Eis aí, meus irmãos, uma história de amor, onde o amor de Jesus transforma a dor de Miriam, a mulher samaritana do Evangelho, que queria tirar a própria vida, tamanha a opressão que ela sofria. Na visão espírita, esse encontro de Jesus com a samaritana, ali no poço de Jacó, é um símbolo profundo de renovação espiritual. O Mestre rompe os preconceitos sociais e religiosos da época, dialogando com uma mulher samaritana que era estigmatizada pelos próprios samaritanos. Ensina a ela que a verdadeira adoração a Deus não precisa de templos, não precisa de monumentos, não precisa de rituais, que a verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade. Jesus usa a parábola da água viva. Essa água viva nada mais é do que a sabedoria divina.
os ensinamentos do próprio Jesus, enquanto a água material que estamos acostumados a beber sacia apenas a nossa sede do corpo físico. Essa água viva que Jesus nos traz sacia a sede do nosso espírito, proporcionando a vida eterna e uma paz duradoura. Jesus faz a reabilitação moral daquela mulher. Ele lê o passado de Miriam sem julgar e sem condenar, focando apenas na evolução, que ela progrida espiritualmente. Jesus nos ensina que não há erros passados que impeçam o nosso recomeço. O que te impede de recomeçar? Eu acho que essa história te ajuda muito a refletir sobre isso. Jesus mostra que seu amor é universal. Ele ensina que o amor e a evolução são para todos. Não tem povo escolhido, não tem distinção de raça, não tem distinção de gênero, não tem distinção de credo. E você, em pleno século XXI, ainda tem preconceito? Depois de ouvir essa história, eu espero que você mude um pouco a forma de ver essas coisas. A mulher samaritana representa toda a humanidade, que ao encontrar o Jesus, encontrar o amor de Cristo, abandona as águas passadas, abandona as más tentações, os vícios, as ilusões, passa a se tornar um multiplicador do Evangelho, um agente de luz e de amor, passa a praticar a caridade, que é o amor em movimento. Eu espero que essa história tenha despertado em você o bem, o amor de Jesus, tenha acendido no seu coração a chama que estava apagada da fé. Porque quando o amor quebra barreiras, nós temos histórias inesquecíveis, como essa que eu acabei de lhes contar, de Miriam e José. Muita paz, obrigado pela paciência de nos ouvir até aqui e que Deus os abençoe.